Alô? Aí. Foi. Bom, nós vamos retomar as atividades desse fórum, após a conferência da professora Hermínia Maricato. Agora, dando início à primeira mesa redonda do fórum deste dia, intitulado Os Agentes da Disputa, as Gentes na Disputa. Primeiramente, meu bom dia. Eu quero inicialmente saudar a todas e todos aqui presentes, os convidados que muito nos honram com a presença na Unicamp, colegas, estudantes e demais participantes deste importante fórum que tem por propósito debater as tensões e os conflitos urbanos no Brasil contemporâneo. Eu quero também aproveitar esse início para parabenizar o professor José Marcos pela iniciativa em propor organizar o Fórum A Cidade em Disputa, reunindo com ele um grupo de docentes e pesquisadores dessa universidade numa perspectiva de trabalho interdisciplinar para abordar a problemática do espaço urbano. Que tenha vida longa, Zé Marcos, esse grupo. Eu agradeço a oportunidade de poder colaborar com a organização e o convite para coordenar essa mesa redonda. E certamente, com grande prazer e alegria que, em nome do Fórum A Cidade em Disputa, em nome da Unicamp, agradeço as presenças aqui da professora Cátia Antônia da Silva, do professor Francisco de Assis Comaru e do senhor Nelson da Cruz Souza. Eu vou passar uma rápida apresentação dos membros dessa mesa. A professora doutora Cátia Antônia da Silva possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Planejamento Urbano Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Geografia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atualmente é professora associada do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A professora Cátia tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, em História Social do Território, atuando principalmente nos temas trabalho urbano, movimentos sociais e trabalho, qualificação profissional, metropolização, metrópole, modernização e gestão urbano-metropolitana, conflitos com os pescadores artesanais, economia política da pesca artesanal. A professora Cátia é líder do grupo de pesquisa e extensão Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas, pesquisadora pró-ciência UERJ e bolsista do CNPq. O professor Dr. Francisco de Assis Comaru é engenheiro civil pelo Instituto Mauá de Tecnologia, mestre pela Escola Politécnica da USP, doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do ABC, orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC. É pesquisador do CPDOC Cidades Saudáveis, da Faculdade de Saúde Pública da USP, colaborador do LabAB FAU-USP e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Tem experiência acadêmica e profissional em assessoria aos movimentos sociais, planejamento, gestão urbana e ambiental e políticas de habitação. Realiza pesquisas, atividades de ensino e extensão nos temas políticas urbanas, áreas centrais metropolitanas, saúde pública, educação popular e ambiental, políticas públicas territoriais. E o o senhor Nelson da Cruz Souza, força do hábito, a disputa que vai tratar da disputa pelo direito de morar nas grandes cidades. Ele é coordenador do movimento de moradia da região centro e da unificação das lutas de cortiços e membro da Central de Movimentos Populares. É coordenador da Ocupação Mauá, no centro de São Paulo. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de dizer publicamente que a Universidade Estadual de Campinas agradece muito, senhor Nelson,
que tem nos acolhido em inúmeros trabalhos de campo, do Instituto de Geociências, do Cotuca, né, nos recebido na ocupação Mauá e contribuído muito para a formação dos nossos estudantes nos últimos anos. Então, uma honra agora tê-lo aqui em nossa casa, seu Nelson. Bom, feitas as apresentações, eu agradeço muito a presença aqui de todos nessa mesa, como eu disse, muito nos honra, e vou passar a palavra, primeiramente, à professora Cátia Antônia, para fazer a sua exposição. Serão as 3 exposições, depois nós abriremos para uma rodada de questões e para o debate. Ok? Muito obrigada. Tá, bom dia. Gostaria também de agradecer ao convite, né, de estar aqui nessa mesa, de estar participando dessa edição, né, dos Fóruns Permanentes Cidade em Disputa. É uma alegria muito grande, né, estar aqui na casa, na Unicamp. O fórum ele tem um debate interessante e num diálogo com a extensão. Na UERJ, eu venho trabalhando também na direção da extensão universitária desde 2016, e eu vou estar apontando aqui, a minha fala ela vai um pouco no debate em torno do papel dos movimentos sociais em alguns contextos, né, contextualizando um pouco uma análise de conjuntura muito rapidamente que eu vou fazer, mas, sobretudo, para depois a gente poder abrir para o debate. A conferência da professora também ela nos inspira bastante. Em alguns pontos, a gente vai tocar em alguns elementos tocados, já apresentados aqui pela professora. Bem, então, começando já, né, a gente tem, é importante sempre contextualizar o conceito dos movimentos sociais, né? Então, os movimentos sociais, e na sua forma mais específica, como movimentos sociais urbanos, vai aparecer até anterior ao século XX, né? Mas, pontuando, enquanto movimentos sociais urbanos, você tem um processo histórico que dá início, no Brasil, por exemplo, no século XX, e que está relacionado muito ao chão da fábrica e aos sindicatos, e, sobretudo, aos migrantes italianos que chegam em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que vão criar as primeiras formas de manifestação, né? Alguns estudos na história social, no Rio de Janeiro, pelo menos, aponta essa dimensão. E já em meados do século, a questão, portanto, dos movimentos sociais, ele vai sair da esfera da produção, como diria, né, pegando um pouco a perspectiva marxista, para ir para a dimensão de pensar a cidade como um todo. Isso vai acontecer a partir do século XX. E, a partir do século XX, portanto, que as lutas sociais e as reivindicações elas vão estar na esfera da reprodução social, naquilo que vários autores já apontaram, como Logichini, Castel, entre outros, né, Henri Lefebvre, que o direito à cidade, apontando aí pelo direito à moradia, ao transporte, à saúde, trabalho e educação. O que acontece? É sempre importante a gente, enquanto que eu sou também professora da disciplina de Geografia Urbana, então é sempre bom a gente pontuar um pouco a história dos movimentos sociais enquanto conceito e enquanto sujeitos, né? Enquanto sujeitos no mundo prático, no mundo vivido. A gente vai estar apontando um pouco para isso aqui. O que acontece? Meados do século XX é um período muito importante, né? Isso tanto para pensar a América Latina, para pensar os movimentos sociais como um todo, nessa dimensão da reprodução social, né? Nessa dimensão em que a cidade ela se torna não só o lugar da produção industrial, mas como sendo também esse lugar do viver, do existir, nesse contexto, né, de toda uma problemática que vai sendo pensada a partir da classe trabalhadora. E a dimensão no Brasil é muito forte, que a gente não vai aprofundar aqui, a professora já apontou de maneira brilhante, é a dimensão da reforma urbana. Quer dizer, o que vai constituir a luta pela reforma urbana, a apropriação do Estado por parte dessa luta, né, a partir da Constituição de 88, enfim, do Estatuto da Cidade, e como é que essa luta ela vai sendo construída. Então, é importante a gente pontuar isso. Por mais que pareça que Cátia Antônia está repetindo coisa que todo mundo já sabe, a gente vive atualmente numa conjuntura da crise das narrativas.
e, de certa maneira, da crise do conhecimento. Então, eu faço isso em relação aos meus alunos da graduação, do mestrado e doutorado, no sentido que é importante aprofundar, é importante compreender a história social, inclusive das lutas e dos movimentos sociais. E o que a gente vai ver? Já no final do século XX, no início do século XXI, você já tem outras demandas que também fazem parte dos movimentos sociais urbanos, né? Que muitas vezes na literatura não vai aparecer como urbano, mas que é necessário que a gente remeta a uma reflexão de maior profundidade, que é o conjunto de lutas sociais por uma produção de um sujeito histórico, que começa com os sindicatos, depois vai para a associação de moradores, né, já a luta pelo direito à cidade, e no século XXI, essa produção do sujeito histórico ela vai aparecer na luta pela diversidade cultural. Então, é presente o conjunto de movimentos que vai problematizar a questão de gênero, que vai problematizar a questão de raça, a questão da etnia, a questão dos coletivos, coletivo de mulheres, coletivos jovens, a dimensão do corpo. Então, isso começa a ser problematizado na perspectiva que o Alain Touraine vai dizer da importância de também pensar essas lutas no contexto social, enquanto produção de sujeitos históricos, incluindo aí, que eu não coloquei, a luta pela questão ambiental também. Então, a luta, né, pela questão ambiental. E essas lutas elas vão ter diferentes formatos, né? A luta em relação à homofobia, a questão do racismo, né? A morte de mulheres, a problemática das diferentes formas de machismo, incluindo aí a questão ambiental também. No Rio de Janeiro, desde 2004, a gente vem trabalhando com a luta das comunidades tradicionais pesqueiras. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E como que, muitas vezes, essas lutas das comunidades tradicionais, elas não têm a tradição de ser pensada no contexto urbano. Na geografia, por exemplo, a gente vê, né, na Associação Nacional de Geógrafos, no Encontro de Geógrafos da América Latina, o debate das comunidades tradicionais, do bem viver, aparecendo acoplado ao debate da luta pela questão agrária. Agora, se a gente faz um mapeamento dessas comunidades tradicionais, a gente vai ver o quanto que essas comunidades tradicionais elas estão no urbano, e elas produzem o urbano, elas vivem um processo de apropriação urbana, vivem um processo de conflitos urbanos. Então, assim, é isso que eu vou falar um pouco aqui também, um pouco mais, no sentido de que a gente, na UERJ, dentro do núcleo de pesquisa que nós temos, e a gente tem um grupo muito grande, né, de orientandos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, que vem trabalhando comigo a questão das comunidades tradicionais pesqueiras em contextos urbanos, e problematizando, sobretudo, o quanto que os conflitos no urbano são conflitos multifacetados. Tá? Então, são muitas lutas. Ao mesmo tempo, a gente vem começando a produzir um diálogo maior com outras categorias de comunidades tradicionais. Os indígenas, né, que aí você tem as diferentes etnias, os quilombolas, né, e em contextos da Amazônia ou em contexto do interior de Minas, a gente vem trabalhando com os ribeirinhos, já alguns movimentos ligados, por exemplo, no Rio São Francisco, né, no norte de Minas Gerais. Temos também o Luiz Henrique trabalhando conosco a questão dos herveiros, ou seja, enquanto comunidades tradicionais, a luta pela agroecologia, pelos movimentos fitovida. Então, isso vai trazendo um outro olhar para pensar o urbano no sentido existencial desse urbano. Né? Eu acho que isso é um desafio que eu quero trazer um pouco aqui para vocês, para a gente pensar junto. E o quanto que essas lutas, ou seja, as lutas pela diversidade cultural, ela não está separada da luta pelo direito ao habitar, pelo direito ao trabalhar, pelo direito ao viver, ou seja, pelo direito ao existir. Tá? Portanto, é uma problemática que vai aparecer muito junto a esses movimentos, a luta pelo território, que vai juntar exatamente tudo isso, né? O viver, o trabalhar, o habitar, nessa contextualização. E aí tem uma dimensão, que eu gosto muito do Eduardo Soja, quando ele vai falar que tudo se junta em Los Angeles, eu coloco um pouco essa fala um pouco para a gente contextualizar o tempo presente, quando tudo se junta no urbano.
Quer dizer, o que é urbano hoje? Né? O que a gente pensar? O Henri Lefebvre já tinha problematizado isso de maneira brilhante, como a professora Ana Clara Torres Ribeiro. O que é esse urbano hoje? Né? A Ana Clara, por exemplo, ela vai dizer da necessidade de pensar a urbanidade, ou seja, o quanto que o urbano é um projeto da modernidade. Né? Se o urbano ele nasce em contextos históricos anteriores, mas vai ser a partir da modernidade, a partir do iluminismo, que esse urbano, enquanto fenômeno de multidão, enquanto fenômeno de uma coletividade, né, onde a quantidade altera a qualidade. Já o professor Milton Santos já falava sobre isso. E a grande questão é o quanto que esse urbano ele vai sendo produzido e construído enquanto modernidade, enquanto processo de modernização, negando as histórias, negando as historicidades. E, portanto, como a professora colocou, a questão da colonialidade, ou seja, o quanto que elementos coloniais ainda permanecem entre nós, né? Elementos de cultura, de postura, de leituras de mundo ainda acontecem sobre nós. Por isso que, muitas vezes, a gente se surpreende com o conservadorismo, porque, na verdade, nós acreditávamos que o fenômeno da modernidade ele vai negar toda forma de passado, toda forma de leitura anterior, né, de leitura de uma história escravocrata. E o que é interessante nisso, a professora Ana Clara, ela pontua em vários artigos, e também no seu livro Teorias da Ação Social, a dimensão da crise societária. Em 2010, por exemplo, ela deu um exemplo para nós da ocupação do Complexo do Alemão, né, quando aparecia nos jornais a questão que o Estado retoma o território, ou seja, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, é uma área, assim como o Complexo da Maré, formada de vários conjuntos de favelas e que, já desde muito tempo, o narcotráfico vem atuando. Só que, no período de 2010, a Ana Clara ela escreve um artigo e ela se surpreende com aquilo que ela vai chamar de militarização da sociedade. Ou seja, ela observava que a discussão da chamada segurança pública, ela vai aparecer muito mais no bojo, quer seja da mídia, de uma produção midiática, quer seja no meio da própria sociedade civil. E a Ana Clara fica um pouco assustada em relação a isso. Ao mesmo tempo, era um período do governo Sérgio Cabral com a implementação das UPPs, né? As UPPs, vocês já ouviram falar, né? Que seria a grande inovação do ponto de vista da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, pegando a partir de experiência de política urbana, de política de segurança da Colômbia, etc. Né? Então, isso é um dado, né, que talvez a gente precise fazer, no momento atual, uma certa busca de alguns contextos, quer dizer, de onde vêm algumas referências, né, de contexto atual para uma virada histórica que nós estamos vivendo. Virada histórica no sentido de que aquilo que a ciência política vem chamando de um tsunami, ou seja, de um conjunto de uma conjuntura política que não se esperava que fosse feita desse jeito, né? Mas já havia alguns elementos que aí a gente precisa retomar. Um desses elementos é essa produção midiática. O outro elemento, né, são as manifestações que vão acontecer, né, pela luta da questão do valor do transporte, que Rio de Janeiro, São Paulo, mas que espalha por todas as áreas metropolitanas, e que é necessário compreender, naquele momento, eu me lembro no Rio de Janeiro, e a gente acabou, as pessoas escrevendo muito sobre isso, de não entender muito que seriam movimentos sociais, né? Mas não seriam movimentos sociais porque, se partimos do pressuposto que os movimentos sociais eles são construídos a partir de referências de entidades políticas, né, organizativas, o que nós vimos, vocês devem ter visto também em São Paulo, o que nós vimos no estado do Rio de Janeiro, em várias cidades, mas também na cidade do Rio de Janeiro, um conjunto de manifestações que parecia movimentos não organizados, mas que, na verdade, tinha algum nível de organização, sim.
eu me lembro que não tinha organização política partidária, né, no sentido do cenário da paisagem, né, você imagina 1,5 milhão de pessoas no centro do Rio, mas você já tinha alguns elementos de grupos. E eu me lembro que, na época, conversando com meus alunos, eu dizia, a gente precisa prestar atenção, porque você tem alguns grupos que vão aparecendo. Alguns meninos de roupa totalmente preta, outros com roupa, parecia roupa de militares, e a gente precisava entender. Mas a gente dizia, não, os movimentos sociais, nós precisamos considerar os movimentos sociais como aqueles movimentos históricos, aqueles movimentos organizados, aqueles movimentos historicamente conhecidos. Não, algo novo estava acontecendo. E aí o que é interessante é que, ao mesmo tempo que vai acontecendo isso, enquanto, né, aquilo que a professora Ana Clara vai chamar do tecido social, é necessário entender, né, em contextos urbanos, no fenômeno da multidão, como é que vai se dar esse tecido social. O Rio de Janeiro ele vai viver a maior crise da sua história a partir de 2015. Né? Em 2016, né, o governador ele vai solicitar um estado de emergência, ou seja, uma crise profunda de governança. Eu, como professora da UERJ, nós sentimos na pele, não a crise da UERJ, mas a crise do Estado do Rio de Janeiro. Né? A questão dos custeios, não ter pagamento para pagar limpeza, manutenção, atraso nos salários e assim por diante. Então, uma crise sem precedentes que vai atuar não só na universidade, mas que, na verdade, ela vai atravessar a esfera pública estadual como um todo. Então, muitos direitos que tinham sido alcançados do ponto de vista da redução da taxa de transporte, da manutenção dos hospitais públicos, né, da própria segurança pública, vocês imaginam, delegacias sem custeio, sem equipamento queimando, sem condição de funcionar, e aí você tem um verdadeiro caos, que eu cheguei a colocar ali o termo derrocada do Estado, mas aí eu tirei, porque derrocada é um termo da geomorfologia, que quer dizer, a derrocada da geomorfologia, né, e da geologia, quer dizer a destruição, né, de uma encosta e aquilo vira fragmentos. Foi um pouco o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, que vem acontecendo ainda. Nós ainda estamos em uma condição de uma situação emergencial. Tudo isso fazendo parte de uma dimensão que a professora Ana Clara vai chamar e que, na época, a gente não entendia. Não é verdade, Márcio? Em 2010, a gente não entendia o que é crise societária. A crise societária não é crise econômica. Isso a Ana Clara coloca nos seus trabalhos. A crise societária é a crise dos valores, do valor de modernidade, é a crise do humanismo, é a crise de olhar para o outro e ver o que acontece com o outro, me importa sim, é a tendência ao individualismo, mas também é a crise das instituições. Naquela época, nós não entendíamos o que a Ana Clara estava chamando de crise das instituições. E a gente só foi entender a partir de 2015, 2016, que é quando as instituições que garantiriam os direitos sociais, né, como a questão dos hospitais, a questão da educação, tudo isso desmorona junto. No Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, a cada minuto que a gente está aqui, os hospitais públicos não estão conseguindo salvar as vidas. Então, assim, você tem realmente uma dimensão de uma crise humanista, de uma crise existencial que precisa ser compreendida, precisa ser analisada, precisa estar em diálogo com os movimentos sociais, né, para entender a totalidade dessa crise. E essa crise ela começa no momento em que, do ponto de vista dos dados estatísticos, o Brasil ia muito bem enquanto um neodesenvolvimentismo, enquanto os dados, né, enquanto mercado, enquanto grandes empresas chegando. Né, se a gente for analisar os dados de segurança pública, por exemplo, a crise ela é anterior. Né? E aí o que acontece? Essa dimensão dessa crise ela precisa ser entendida na medida em que as conjunturas e as tentativas de soluções, elas muitas vezes são tensas.
são tensas, né? No Rio de Janeiro, para a gente ter ideia, quer dizer, depois de uma Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, você vem esse momento profundo, né? E que, na verdade, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, produziu um nível de adoecimento dos trabalhadores, dos funcionários, que não poderiam mais planejar a sua vida, não sabia se ia conseguir pagar as suas contas. Então, isso projeta o futuro também. E tudo isso em contextos urbanos, com o aumento da milícia ocupando novos espaços em áreas da periferia, quer seja da Baixada Fluminense, quer seja da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, quer seja, atualmente, das cidades médias também no Rio de Janeiro, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas que dimensão urbana é essa? Como é difícil estudar o urbano. Estudar o presente já é difícil para fazer análise de conjuntura e análise da compreensão da democracia. Estudar o urbano é mais complexo ainda, e num fenômeno metropolitano, o fenômeno da multidão, né? E aí a dimensão da militarização da sociedade, ela começa a ganhar alguns contornos, né, estranhos, que muitas vezes, para pensar em segurança pública, não quer se discutir a escola, muito pelo contrário. Você tem movimentos que vai discutir a escola sem partido, mas o que significa isso? Vou deixar para o nosso debate. A outra dimensão é exatamente a arma. O que significa isso num contexto de multidão? Então, a gente precisa entender essa dimensão. E essa dimensão, ela é trabalhada a partir também da perspectiva das subjetividades. E aí, o mais interessante de tudo, já que nós estamos num contexto interdisciplinar, e que, portanto, a dimensão pesquisa, ensino e extensão também nos ajuda nesse contexto interdisciplinar para pensar a cidade, é exatamente o movimento dos colegas da psicologia, sobretudo a psicologia social, de mostrar o quanto que há uma produção do medo na cidade, há uma produção do medo urbano e, sobretudo, uma produção do medo junto às lideranças, junto àqueles que estão na frente na luta, né? E tudo isso a gente precisa pensar, nessa totalidade, desse urbano enquanto totalidade, né? Desse modo de viver, de existir, dessa coletividade, desse tecido social, enquanto, né, na sua dimensão profunda. Portanto, já estou caminhando um pouco para o final, a dimensão do redefinindo os movimentos sociais. E aí, de novo, eu vou lembrar, né, da minha querida orientadora, a professora Ana Clara Torres Ribeiro, que foi professora do IPU, da UFRJ, quando ela trabalha o conceito de sujeito corporificado. Ela vai dizer o sujeito, enquanto movimento social, né, formado por sujeitos, não são sujeitos abstratos. Os sujeitos não suportam tudo. Os sujeitos morrem. Isso é um dado muito interessante de reflexão, sobretudo numa conjuntura em crise, onde o futuro está sendo disputado, não é só a disputa pela cidade, é a disputa pelo futuro da cidade, o entendimento, né, um pouco dessa dimensão desse sujeito corporificado. Os movimentos sociais, eles têm, historicamente, enquanto movimentos de esquerda, eles vêm pela luta de direitos. No entanto, a partir de 2013, outros movimentos surgem. Não sei se posso chamar de movimentos sociais, mas são movimentos. Ainda que lutem por privilégios, ainda que lutem pelo fim da cota racial, ainda que lutem por uma série de outras coisas que nós precisamos compreender também. Que muitas vezes a gente acha que a discussão ela só está na esfera de governo e não consegue ver o movimento da sociedade. Ana Clara chama atenção nos seus textos para entender o movimento da sociedade. E o mapa que a professora coloca ali, professora, muito interessante, porque é o movimento da sociedade, na sua relação com o Estado, na sua relação
né, com as formas das políticas públicas, e tudo isso precisa ser pensado nessa relação, o que é emancipação-pensamento, o que é ação-modernização conservadora. Então, eu vejo hoje o Brasil exatamente numa crise de paradigma, mas não do paradigma do ponto de vista da academia, mas do paradigma em relação à identidade nacional, a pensar o que é esse país enquanto totalidade. E aí me faz lembrar um pouco o início do século XX, a luta dos modernismos do século XX. Talvez a gente tenha que reler aquela luta que foi início do século XX também, porque a gente começa a voltar um pouco para essa dimensão. E, no caso, no nosso trabalho, enquanto compreender e ressignificar, né, os conceitos, teorias e praxes do que nós estamos chamando de movimentos sociais, né, como a Ana Clara já dizia, ela dizia, é necessário compreender os sujeitos corporificados, movimentos sociais organizados como entidades e os movimentos espontâneos. Os movimentos espontâneos não são importantes porque eles nascem e morrem da noite por dia. Não, Ana Clara dizia, os movimentos sociais espontâneos, eles são orientados por valores. E aí, qual é o sentido das ações? Então, retomar não somente a prática dos movimentos sociais, mas ao sentido das ações. Né? Qual é a leitura de mundo que está sendo disputada? E só assim a gente vai conseguir compreender o presente. E aí, as políticas urbanas, nesse contexto, estou finalizando, não podem ser mais políticas urbanas fechadas em si. Elas precisam ser políticas urbanas articuladas a outras políticas, quer seja a política ambiental, quer seja a política pela luta dos quilombolas, a luta dos indígenas em contextos urbanos, a luta dos pescadores artesanais, a luta das mulheres, a luta, né, de diversos movimentos. É preciso entender isso, porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de favela é uma área de pescadores. Isso a gente vê muito no Rio de Janeiro mapeando isso. A compreensão, quer dizer, entender e reinventar as referências existenciais do outro, né? E, portanto, a luta do sentido também no diálogo com os movimentos sociais, né? Desses movimentos sociais históricos que vai discutir e lutar, por exemplo, pela questão da reforma urbana. Somente assim é possível renovar o sentido de resistência e de insurgência na apropriação urbana e no exercício da democracia. E aí eu só quero trazer, para ilustrar, né, que a professora trouxe ali umas fotos, eu botei aqui algumas também. A gente, no Rio de Janeiro, a gente faz um mapeamento das localidades de pesca em contextos urbanos. Aí a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, toda essa mancha rosa é a mancha urbana, a área metropolitana, né? Pegando vários municípios aí, não é todos os municípios da região metropolitana, a ênfase é a Baía de Guanabara, e aí dentro nós temos 50 localidades de pesca. Algumas delas são denominadas de favelas. Só que quando a gente vai estudar com profundidade, é o urbano que chega a ela, é o processo de periferização e de favelização que chega até essas áreas. E se você vai analisar e estudar, fazer exercício de história oral com esses sujeitos, você vai ver que o quanto que eles reconhecem, o quanto que esse urbano chegou, precarizou e produziu estigmas. Tá? Então, esse é um dado importante, numa área onde você tem mais de 5.000 empresas ao seu redor, você tem a indústria, várias indústrias aí dentro, inclusive a indústria do petróleo. Tá? Então, é uma área de intensos conflitos territoriais. E ambientais também, com alto índice de poluição. No caso da pesca artesanal, o que a gente observa, finalizando, é o quanto que existir é resistir. E aí a dimensão dos movimentos sociais ser compreendida na sua totalidade, terminando mesmo, é que as reivindicações, as formas de mobilizações são elementos importantes para se estudar, assim como o fato de continuar a exercer o trabalho. É o caso que a gente vem ver no Rio de Janeiro. Essa região é a região lá de Magé, do fundo da Bahia,
vocês podem ver aí uma canoa pescando ao lado da Ponte Rio-Niterói. Só que eles já existiam. A Ponte Rio-Niterói veio depois, veio na década de 70. Só que quando o processo modernizador chega, ele diz que aquela comunidade tradicional, ela está invadindo, ela é ilegal. Só que, ao contrário, a modernização é que chegou depois. Tá? E aí a gente vê aí alguns exemplos, também o número 2, é o canal de Magé. Nós saímos e a gente consegue ver a metrópole por uma outra perspectiva, são trabalhadores indo para a Baía de Guanabara, saindo a outra coisa, esse canal de Magé numa outra perspectiva aqui, e o número 4 é a comunidade do Gradinho, aí é os fundos da comunidade, se você olha na frente, é chamada de Favela do Gato. Só para a gente poder problematizar um pouco, porque muitas vezes a gente faz um processo de setorização, né? Isso aqui é o estudo da cultura, isso aqui é o estudo, né? É o estudo da geografia, da forma, da habitação, quando tudo se realiza. Muitas vezes, no processo de política urbana e de remoção, não se remove só pessoas, se remove histórias, se remove trabalho. Você imagina quando... e teve vários casos no Rio de Janeiro, que não dá tempo de falar aqui, né, de comunidades pesqueiras que saem de uma região e vai morar num prédio. E aonde que ele coloca a canoa? E como é que fica o seu trabalho? Então, são elementos que eu trago aqui para uma reflexão. Tá? E obrigada, e desculpa. Obrigada. Eu passo, então, a palavra ao professor Francisco. Obrigada. Posso passar? Opa, obrigado. Bom dia para todas e todos. Pessoal, bom dia. Eita, valeu. Quero agradecer muito pelo convite, né, de todo o pessoal da organização, do Fórum Cidade em Disputa. Acho que esse tipo de debate é fundamental para a gente poder estudar mais, refletir, né, e compreender esses tempos que nós estamos vivendo, né, compreender as cidades e a gente poder atuar de uma forma mais inteligente e mais qualificada. Né? Então, eu trouxe uma quantidade de slides, mas eu vou pulando eles para não tentar estourar o tempo. E você me dá um puxão de orelha quando for a hora, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. Olha, eu tentei organizar a minha fala, né, em alguns tópicos. Primeiro, falar um pouquinho sobre a questão da crise da habitação. A professora Hermínia, que é professora de praticamente todos nós, que nos formou gerações, né, eu sou uma das gerações, foi formada pela professora Hermínia, já falou disso, então não vamos nos ater tanto. Vou falar um pouquinho da questão dos negros nos territórios precários, a população em situação de rua, né, que a gente fala pouco, mas ela está aumentando. Eu acho que é um tópico, tem uma pesquisa muito importante que acabou de ser concluída pelo Luiz Corrara, a gente tem que falar um pouquinho. Os centros, o palco de disputa explícita e visível, né, e movimentos mais organizados no centro, grandes projetos de desenvolvimento no interior do Brasil e as injustiças territoriais que aconteceram, acho que tem uma reflexão para a gente fazer, cenas da disputa iníqua, né, e elementos para refletir e alguns caminhos aí de esperança. Vamos lá. Então, esse aqui a professora Hermínia já usou, eu achei que ela ia usar, eu tinha certeza que ela ia usar, mesmo assim o de teimoso pus, porque acho que é bom, né? Diz que o educador ele tem que repetir a lição, ele não pode falar só uma vez e não falar nunca mais, tem que repetir, né? Então eu falo para os meus alunos, olha, tem uns slides que a gente repete mesmo, é de propósito, né? Olha aqui, né, o que aconteceu com o preço dos imóveis, né, comparado com a inflação, né, o índice geral de preços, né? Essa é uma coisa que a gente, todo dia, a gente deveria imprimir e colar em cima da cama, assim, antes de dormir, olhar, e aí dorme e pensa, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas não conseguem morar de uma forma digna? A grande maioria, né? Uma dificuldade enorme para pagar aluguel e para morar de forma digna, né? Isso aqui também é uma imagem que mostra, né, a disparidade de onde está a concentração de emprego, né? Concentração de emprego,
É o gatilho, né? Já tínhamos falado nele. Aqui é a concentração de empregos, beleza? Aqui nessa área roxa, e a infraestrutura e onde estão os loteamentos clandestinos e irregulares e as favelas, né? Então a gente percebe, isso é o caso da região metropolitana de São Paulo, mas grande parte das cidades grandes e médias, como a professora Hermínia está mostrando, estão caminhando nessa direção, né? Com um espraiamento desnecessário, né, de alto custo, que impacta o meio ambiente, impacta a saúde e traz injustiças enormes. Isso aqui, pessoal, é uma imagem de uma visita que eu fiz com o Dito. Né? O Dito, hoje a gente tem aqui a figura, né, ilustre do nosso amigo, companheiro Nelson, né? E o Dito também era para estar aqui também juntos, né? E o Dito, ele fez o mestrado lá com a gente na UFABC, ele acabou de entrar no doutorado, né? E quando a gente tem pessoas do movimento popular dentro da universidade, é incrível, a gente aprende, a gente vê, né? Aí o Dito leva a gente em alguns lugares, olha essa lama, fazia tempo que eu não andava numa lama tão gostosa, aquela lama que o pé afunda e o sapato sai mais pesado, parece astronauta, e você com medo de escorregar. A gente e as meninas de sandalinha baixa, eu também fui de tênis, né? Né? E isso aqui, gente, é pertinho do Rodoanel, zona norte de São Paulo, perto da Brasilândia, uma mistura explosiva, né, de Obra Grande e Rodoanel. Loteamentos clandestinos, pessoas fazendo ocupações, aqui tem uma ocupação organizada, mas em volta tem muito loteamento clandestino e desorganizado, né, vereadores que têm esquemas, os velhos esquemas, né, que a gente conhece do clientelismo, etc. e tal, tráfico e igrejas evangélicas, quer dizer, uma mistura daquelas, né? E aí dá o resultado quando chove é essa lama, né? E o nome da comunidade é Nova Paris, porque tem muitas torres, e o povo é criativo, o pessoal viu a torre e falou, Nova Paris, puxa vida, né? E a gente fala, putz, incrível, né? E a gente aprende para chuchu indo nesses lugares, e vê como que a gente está distante, né? Área de risco, autoconstrução, e ao mesmo tempo também lugares relativamente organizados. Tem um pedacinho que é uma rua reta, com loteamento, com lotes divididos, e as pessoas construindo casas dentro de um determinado padrão, e a gente a tipo 400 metros de uma alça do Rodoanel, né? E o Estado, assim, o Estado ausente total. Só tem a obra do Rodoanel que não dialoga nada com a comunidade. Quando foi feito o EIA-RIMA do Rodoanel, licenciamento ambiental, os engenheiros do DERSA diziam, não, o Rodoanel vai funcionar como uma espécie de barreira, vai ter um efeito tampão, né? E teve gente que acreditou que ele ia ter um efeito tampão e que o povo não ia morar do outro lado do Rodoanel. E a gente está vendo, né, o que aconteceu. Isso aqui é uma outra imagem, é Carapicuíba, né, um conjunto habitacional que ficou abandonado e o povo entrou e ocupou. E tem um processo de reintegração de posse para tirar o povo de lá. Prefeito não recebe as pessoas, Ministério Público não queria receber ninguém, dificuldade até com a Defensoria, assim, muito difícil. Aí toda uma articulação super criativa que é jornalistas livres, mídia ninja, telefona para o Suplicy, faz um ato na porta da prefeitura, professores da Universidade de Michigan, da Universidade, todo mundo mandando carta para o judiciário. Quer dizer, uma quase tática de resistência e contra-ataque, para o prefeito receber as pessoas, sentar numa mesa e conversar. Olha, né, nós estamos falando da moradia, será que tem uma solução habitacional, né, para esse conjunto de pessoas que ocupou, e não ocupou porque né, é rebelde ou porque é charmoso ocupar, né? Ocupou porque não tem alternativa de moradia, né? Estão morando lá já faz um tempo e agora está tendo uma negociação, e a gente foi lá visitar, muito lixo, muito problema também. Aqui é um outro bairro que é Extremo Sul, Jardim Anchieta. Eu tenho às vezes a impressão que aqui nós estamos abaixo da cota da linha de água da Billings. É impressionante, porque Anchieta e Porto Seco, Porto Velho, né? Quando a gente anda aqui, eu fico o tempo todo lembrando do filme da Hermínia, né? Fim de semana, o quanto que isso é atual, e nós estamos passando para os alunos lá na UFABC, a gente passa todo ano direto, estamos passando as pessoas construindo as casas, só que parece que é um pouco piorado, né?
é que nem o Paulo Sodiva fala, né? Eu sonhei com Jetsons e acordei no Blade Runner, né? Ele costuma brincar, né? Parece que é piorado, porque os materiais de construção muito precários, né? Praticamente com entulho, zinco, cimento, algumas de cimento amianto, telhado, madeirite, no meio do entulho, né? Unidades sem banheiro, né? Sem pavimentação, quer dizer, parece que é aquele loteamento clandestino, mas muita pobreza. As pessoas que não conseguem pagar aluguel estão indo morar aonde? Então a gente está indo na extrema periferia para tentar visitar, conhecer. Olha isso aqui, que é uma, né, ao mesmo tempo que é uma obra de criatividade, porque usou o pallet, mas é também uma casa sem janela, né, não tem banheiro. Lembrando que a questão de sanitário, né, nas casas está associado com defecação a céu aberto e está associado com estupro também, porque tem uma questão de gênero, né, as mulheres não tendo banheiro, como é que faz, né? Então não tem a privacidade, então uma pobreza muito grande que a gente tem que aproximar dela, né? Eu também participei de uma banca de dissertação de mestrado, né, de um aluno lá da UFABC, e ele fez um estudo muito interessante que eu quero gastar aqui 2 minutos para falar dele. Ele pegou cerca de 3 favelas de São Bernardo do Campo e ele trabalhou com vários layers, pegou indicadores de habitabilidade dessas favelas. Então, número de pessoas por cômodo, densidade, área de risco, né, acesso a alguns tipos de serviço, área de material de construção da casa, e cruzou com a cor, né, raça e etnia do chefe de família, né, e fez alguns estudos. Então, aquilo que aparece para a metrópole, aquilo que aparece no mapa do Brasil, que a professora Hermínia mostrou, né, aquela divisão, né, do mapa do Brasil, aparece na metrópole, no município de São Bernardo, aparece também dentro da favela. Quer dizer, dentro da favela, a favela, lógico, a gente já sabe disso, mas é importante a gente falar. Não é um território homogêneo. Dentro da favela, os lugares que têm os piores indicadores de habitabilidade coincidem com os lugares onde moram, onde o chefe de família são os negros e pretos e pardos, né? Então, só para a gente dizer que a política habitacional, a gente tem que incluir, né, pensar como que a gente inclui essa dimensão, a dimensão de gênero, que eu acho que já teve alguns avanços no passado, essa dimensão de raça e etnia, eu acho que avançou muito pouco na política habitacional, né, a questão da pessoa com deficiência teve alguns avanços, e isso me chamou muita atenção, eu acho que a gente tem que falar um pouco. Aqui é um outro caso, um outro pedaço da favela, né, também aqui esses mapas são esses térmico, né, de cores, que mostra os lugares onde tem a maior concentração de casas com piores indicadores e coincide com as casas, né, com população negra. A população em situação de rua. O Luiz Corrara, né, ele é fundador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, e eu tive uma felicidade enorme que ele foi fazer o pós-doc, fez lá com a gente na UFABC, como bolsista do CNPq, e ele entrevistou 55 pessoas que saíram da rua e foram atendidas em programa habitacional, super interessante. Porque a gente conhece, já é mais ou menos conhecido, o mecanismo que leva as pessoas a morar na rua. Mas a gente conhece pouco os mecanismos e os processos sobre os quais as pessoas deixam a rua e vão morar numa casa. São atendidas pelo Minha Casa Minha Vida ou foram morar de aluguel. E ele, então, conheceu 55 casos, né, em Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. É muito interessante. O relatório dele acabou de sair, né, ele até divulgou no BR Cidades. É muito rico. Tem pessoas, né, tem uma mulher que morou na rua há mais de 50 anos. Então, quebra toda aquela imagem, né, aquela visão absolutamente, né, preconceituosa que a gente tem, que não, esse não tem mais jeito. Está na rua, não tem, todo mundo tem jeito, sempre tem jeito. A pessoa melhorar, todo mundo se adapta a uma melhora. Piorar é que é complicado. Piorar é que a gente não se adapta. Para melhorar, a gente se adapta. Então, e é o maior orgulho dela, o vasinho de planta. O Luiz Corrara tem uma entrevista super bonito, né? O que ela mais adora é ouvir o barulhinho da chave na porta, abrindo a porta, ela senta no sofá e está dentro da casa dela, né?
Então ela falou, tem uma chave, pôr a mão na bolsa e saber que tem uma chave, no fim do dia você volta para um lugar que é a tua casa, né? Então são muitos depoimentos, é muito rico, e eu acho que a gente tem que conhecer esse trabalho, né? A população em situação de rua não para de aumentar, apesar de que o número parece inexpressivo, mas eu acho que é um indicador muito grave da nossa situação das nossas cidades, né? E eles estão sujeitos a muitas violações, a muita violência, muita agressão, né? E a gente tem, por exemplo, histórias, né, de moradoras de rua, que ela foi morar na rua depois que ela foi estuprada, né? Teve um estupro do tio, aí a família não aceitava ela, aquela coisa de culpabilizar a própria vítima, e ela não aguentou a pressão, saiu de casa e foi morar na rua. Quer dizer, e a gente às vezes ouve história, não, a pessoa vai morar na rua porque quer, a pessoa que está na rua não é assim, né? A gente tem que ter pesquisa aprofundada, séria, para a gente aprofundar e entender a história, a trajetória das pessoas, o que, né, tantas injustiças que levam as pessoas a ir para a rua. E ele elaborou um pouco, né, do ponto de vista da economia, né, praticamente são descartáveis, da ideologia dominante são desprezíveis e do desenvolvimento social irrecuperáveis. Mas na pesquisa dele ele mostra que não é isso. Tem gente que foi para o Minha Casa Minha Vida, tem gente que comprou uma casa de aluguel, teve um que trabalhou na cooperativa, na Coopere, né, que é uma cooperativa de São Paulo, ele ficou morando na rua 9 anos, deixou a família, e depois de 9 anos ele conseguiu fazer economias, catando material reciclável, comprou um barraquinho na periferia, ligou para a mulher que estava no interior, né, que ele nunca mais tinha falado com a mulher e com a família, e falou, olha, eu fiquei na rua 9 anos, agora eu voltei a trabalhar e tenho uma casinha, você topa vir morar comigo de novo? Ela falou, topa, eu estava esperando você me ligar e me contatar. Depois de 9 anos, e ela veio e eles voltaram a morar junto. Então tem histórias assim, eu acho que a academia tem que, a gente penetrar em todas essas dimensões, né, também. Quando o Dito fez o mestrado dele, ele levantou toda a produção habitacional no centro de São Paulo. Desde 89 até 2014, em 25 anos, somando tudo que foi produzido na cidade de São Paulo, né? SEAB, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, deu 6.300 unidades. Isso dá uma média de 250 por ano, né? No centro de São Paulo, o número de unidades produzidas no centro. Pessoal, vocês acham que 250 unidades habitacionais no centro de uma cidade que nem São Paulo, por ano, é pouco ou é muito? É pouquíssimo, né? É pouco para uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? É pouquíssimo, é irrisório. Isso aqui, quando a gente conversa com o Dito, ele fala, mas só foi produzido isso porque teve muita luta. Isso não veio gratuito. Isso foi porque foi quase arrancado, né, com muito suor, muito ato, muita ocupação, né, muita gente presa, né? Então a gente está falando de uma disputa, né? Isso aqui tem um dado que chama muito a atenção, que era uma família que estava dentro da favela do Moinho. A favela do Moinho pegou fogo, era uma senhora com crianças, né? Ela saiu e foi morar na região da Craco, lá no Campos Elíseos, né? Ficou morando lá. E teve uma remoção de uma quadra onde vai ser construído o Hospital Pérola Baiton. Ela foi removida e ela tinha um auxílio moradia da prefeitura e foi morar na Torre de Vidro do Paissandu, que desabou. E ela conseguiu sair com as crianças antes de desabar. Então a gente está com dinheiro público, né, enxugando gelo. As pessoas ficam, né, escapando, correndo, né, uma transitoriedade permanente, como a gente tem procurado uma forma de tentar refletir, né, academicamente sobre essas realidades. Bom, aí as ocupações, né, vários prédios que já foram ocupados e desocupados, teve reintegração de posse, ocuparam de novo, é uma vergonha, né, uma vergonha. Prédio que aí tem a reintegração de posse e o proprietário não dá o uso social de novo, né. Prestes Maia, quantas vezes foi ocupado e desocupado? Você lembra, Nelson, quantas vezes foi desocupado? Prestes Maia, já perdeu a conta, né. Aqui a Rua do Ouvidor, né? Eu era garoto, usava short, né? Quando a gente trabalhou, fizemos um projeto lá na Rua do Ouvidor, né, Hermínia? E a Rua do Ouvidor teve reintegração de posse, depois ficou desocupada, ocuparam de novo, agora tem um grupo cultural, né? É uma ocupação cultural, e até hoje o governo é do governo do Estado e não deu a função social. Então, tem uma questão aí
política também muito séria, né? Isso aí leva a gente a várias reflexões teóricas e conceituais, né? As cidades como territórios tensos e conflagrados, criminalização da pobreza, criminalização do comportamento inocente, criminalização da vulnerabilidade, judicialização ou arbitrariedade nos conflitos, o exílio dos pobres na periferia, que o Milton Santos já falava, aumento no número de ocupações, também as periféricas, né? Alto custo da terra urbana e dos aluguéis, desemprego e sobreemprego crescendo. Quem ocupa é um criminoso ou um desesperado, né? Noção de refugiados urbanos, nômades urbanos, isso aqui é o padre Júlio Lancelotti está usando um pouco essa expressão, colonização, novos apartheids urbanos, displaceability aumentando, né? A ideia de estado de necessidade e o direito de permanecer, né? Depois que teve a queda o incêndio e a queda da Torre de Vidro, né, foi montada uma comissão, né, um grupo de trabalho, a prefeitura montou, a gente estava muito preocupado de ter uma onda de interdições de tudo que é prédio do centro de São Paulo. Vocês lembram, foi uma comoção, saiu na imprensa, foi notícia nacional, né, acho que até internacional. E o professor Ricardo Moretti entrou ativamente, eu também fui junto em um grupo, Caio Santo Amor, um grupo de pessoas, a gente se engajou bastante. E aí foi feito foram levantados 52 prédios ocupados no centro de São Paulo, e a gente participou de visitas nesses prédios. É uma experiência incrível. Eu trabalho há uns 25 anos com habitação na área central, eu achava que eu conhecia, que nem a Hermínia fala, né? A gente tem que andar para... Aí eu entrei em ocupação que eu não imaginava, cada ocupação que a gente entra é um aprendizado, né? Como que as pessoas se organizam, cada ocupação é uma ocupação, tem uma história, tem um grupo de origem das pessoas, tem uma forma de organização, né? E a gente trabalhou muito assim, não vamos trabalhar com a chave do risco, vamos trabalhar com a possibilidade de melhoria das condições de habitabilidade. Toda ocupação pode ser melhorada. Se você usar a chave do risco, vem o cara especialista em risco e dá o corte do R1, R2, R3, R4, tudo que é R4 tem que ser removido. Não era isso que a gente queria. A gente queria dizer, olha, todas as ocupações podem ser melhoradas se tiver um pequeno investimento. Então, nós estamos dialogando, super difícil dialogar com esses governos, mas agora a gente está achando até que dialogar com a Prefeitura de São Paulo está uma beleza, né? Porque a gente está vendo no Brasil, o que está acontecendo com o Brasil, a gente vai, né, sentir saudade desses tempos, né? Provavelmente. Mas foi feito, então, né, olha, ocupações, né, vinculadas a movimentos sociais, então tem muita ocupação, né, que está vinculada, mas muitas que não estão também, né, desorganizadas, né, com movimento e sem movimento, que tem liderança e que não tem liderança, para a gente penetrar um pouco, porque também, mesmo a gente que milita em determinadas áreas, a gente tem uma visão que não é o real, a gente tem que ir mais fundo no território para ter uma dimensão do real, né? E algumas reflexões aí, né? Acho que a mais importante aqui, o David Harvey foi na FAO um dia, e eu fiquei de camarote ali assistindo, né? Ele falou de um livro que ele achou de não sei quantas décadas depois, que ele estava para jogar fora a biblioteca dele, umas coisas, doar, e ele falou, não, a habitação não deveria ser uma mercadoria, o título de um livro dele, né? Eu anotei isso, né? Então, assim, a moradia não deveria, tinha que estar fora do mercado, essa é uma chave, né? As estratégias que a gente tem visto o movimento popular adotando para poder segurar remoções, então defesa jurídica, mobilização de rua, ato, pautar, né, autoridades parlamentares, a questão dos jornalistas, né, fazer contralaudos, a participação da universidade é importantíssima, assessoria técnica, quer dizer, a gente tem que mobilizar, nós temos que organizar a resistência. Eu acho que isso, né, aqui algumas reflexões também, que eu não vou aprofundar, mas só para a gente perceber que junto com isso, né, os agentes do mercado imobiliário, eles estão trabalhando e capturando a mais-valia. Enquanto tudo isso acontece, na mesma cidade, no mesmo território, ao mesmo tempo, os agentes do mercado imobiliário estão capturando, né, uma mais-valia, né, e eles estão, né, se organizando para conseguir a valorização decorrente dos investimentos públicos, né. Então, várias categorias de análise, né, do inaceitável, intolerável, insano, descartáveis, desprezíveis, recuperáveis, né, da dispossessão, da expropriação. E rapidinho, eu vou falar muito rápido também, já na reta final, né? Quando projetos de desenvolvimento nacional, eles impactam muito. Então, tem um aluno de mestrado nosso, que fez uma dissertação de mestrado, e estudou os impactos da usina de Belo Monte na saúde da população, nos homicídios, indicador de homicídio.
Altamira é o município mais violento do Brasil hoje, dos 5.500 municípios. E é o município que tem uma taxa impressionante de homicídios. Está lá no sul do Pará, já é uma região complicada, mas aí todos os ingredientes, né? E aqui todos os tipos de impacto à saúde associados com usina. Tem uma metodologia da saúde pública que chama avaliação de impacto à saúde, que é muito interessante, a gente tem que começar a usar mais para a gente advogar. Grandes projetos têm que passar pelo crivo não só do meio ambiente, tem que passar pelo crivo do impacto na saúde das pessoas, porque aumenta a prostituição infantil, aumenta doenças sexualmente transmissíveis, aumenta acidente de moto, aumenta o preço da terra, aumenta o número de aluguel, aumenta o número de casas noturnas, aumenta o número de pessoas com problema alcoólico, aumenta o número de suicídios e aumenta o número de homicídios, aumenta o tráfico de drogas, aumenta tudo, né? Esse nosso aluno entrevistou uma mulher e perguntou: você acha que a usina tem alguma relação com a violência? Ela falou: a usina é a violência. A usina Belo Monte, não é que ela tem relação, ela é a violência. Então, como é que a gente trabalha a dimensão de justiça territorial? O Brasil é um país enorme, ainda vai ter muito projeto de infraestrutura. Como que a gente trabalha isso sem cometer tanta injustiça com quem está pertinho lá, né? Isso daqui é a taxa de homicídios, olha aqui como é que foi do município de Altamira em relação ao Pará e o resto do Brasil, olha o que aconteceu com a taxa de homicídio, depois do licenciamento ambiental, que ocorreu ali por volta de 2007, 2008, né? E aí tem algumas cenas, né, dessa cidade iníqua, aquilo que a Hermínia sempre fala, uma ocupação no centro causa comoção, né? Então, quando tem uma reintegração de posse, é quase uma guerra. E na periferia, lá no Jardim Anchieta, não costuma ter, né? A organização da população dentro da ocupação, no fundo, as pessoas levam uma vida... São pessoas que trabalham, que têm filho, que têm os problemas reais, tem que comprar gás, né, o arroz queimou, volta à reunião da escola, a criança, né, dá puxão de orelha porque o menino está levado, que nem meu filho. Então, tudo isso, a vida como ela é, né? Aqui aquele assentamento Nova Paris, a organização num pedacinho da ocupação, né? E os elementos para refletir, né? Verificar os erros de governo de esquerda, né? Quando eles abrem janelas para o mercado, janelas que viram avenidas. Isso aqui eu lembro que tem um texto da Mariana Fix que ela fala isso, né? Das operações urbanas, né? Que muitos governos de esquerda implantaram e defendiam a operação urbana, e depois a esquerda sai, vem à direita e arrebenta a cidade com as operações urbanas, né? Então, a questão da gente estar voltando para os anos 80, né? O extermínio, a luta, o desafio da escala, porque a gente pode se desdobrar, mas a escala é enorme. Há sinais de brecha de oportunidade, né? A meta primária, né? Quando dito a gente vai para uma comunidade muito invisível, ele fala, ó, eu fico feliz se a comunidade sair da invisibilidade e ela souber, né, as pessoas souberem que aquela comunidade existe. Você tirar uma comunidade da invisibilidade já é uma primeira meta para quem viveu sempre na invisibilidade, né? Caminhos de construção de médio e longo prazo, né? Construir a legitimidade e hegemonia, somar forças, né? O papel das ONGs, né? Os novíssimos atores em cena, a universidade que insiste em frequentar esses territórios populares, e quando a universidade se abre para o segmento popular, né? Quando a gente institui cota, quando entra na pós-graduação, as mulheres negras, os negros, deficientes físicos, etc., faz diferença. E eu vou falar, para acabar aqui mesmo, né, duas frases, né? Uma que é a pedagogia do confronto, que foi a conclusão do mestrado do Dito, que ele fala, olha, nas ocupações da área central, tem uma coisa que acontece, com todo o confronto, com toda a luta, com toda, né, que é um aprendizado individual e coletivo. Ninguém sai de uma ocupação do jeito que entrou. Todo mundo entra e sai e aprendeu coisas. E o Luiz Corrara, né, que ele costuma falar isso aqui, ó, a gente não tem direito de não ter esperança. Porque se a gente não tem esperança, a gente mata a esperança do outro. Eu não tenho direito de matar a esperança do outro. Então eu tenho obrigação de ter esperança, ainda mais nesses tempos. Obrigado, desculpa, pastora. Alô? Aqui está. Obrigada, Francisco. Passo, então, a palavra ao Nelson. Obrigada, Nelson, mais uma vez. Eu vou pedir licença para eu ficar de pé, que eu me sinto mais à vontade. Eu quero
em nome da professora Luciana, que eu vi ela aqui, né? Agradecer todos os alunos e alunas dessa faculdade, todos os professores, em nome do companheiros que está aqui, a professora aqui nos auxiliando nesse trabalho, né? E vocês não sabem a tarefa mais árdua que tem aqui nesse dia de hoje. É para aquele que fala por último. Essa é a tarefa mais árdua que pode existir. Quem falou primeiro, quem falou segundo, terceiro, quarto, beleza. Mas o último vai repetir quase tudo. Mas, como eu ando muito junto com o companheiro Chico, a Hermínia, às vezes a gente se encontra nas trincheiras de luta, a Mariana Fux ali também, né?